E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Pelo ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir. Lá no versículo 10, olha aí o versículo 10, Romanos 10, 10, está escrito o quê? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para salvação. Olha, pastor, você leu o 17 antes de ler o 10? Para mim faz mais sentido assim. Porque o 17 está dizendo que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aí está dizendo que se com o coração a gente crê para a justiça, com a boca a gente confessa para a salvação. Então, nessa ordem, os dois versículos fica mais ou menos assim, ó. Eu estou aqui, alguém fala a palavra para mim. Com o ouvido eu ouço a palavra. A fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço em meu coração, aí agora na perspectiva do Novo Testamento, a gente já pode apontar para cá. Mas como é o Paulo que está escrevendo, então a gente pode apontar para cá e para cá. As duas coisas juntas. Eu ouvi, entendi. E aí na minha alma, no meu espírito, no meu coração, no meu ser interior, eu depositei fé naquilo. Então a fé vem pelo ouvir a palavra, eu ouço a palavra, na medida que eu compreendo o propósito de Deus para mim, na medida que eu compreendo o que é que Deus fez por mim, vai gerando fé em meu interior, e aí eu posso chamar isso de coração. E quando sai pela minha boca dizendo, eu creio, eu quero, diz a Bíblia, é aí que existe, ou que acontece, a salvação na vida de uma pessoa. Então, o processo, é mais ou menos esse, ó. A palavra é falada por alguém, ouvida por alguém. Alguém compreende o que está ouvindo, aquilo gera fé no seu interior e vaza pela boca dizendo, eu creio. Ontem nós tivemos o batismo, quarta-feira passada nós tivemos a profissão de fé. E todos aqueles que foram batizados, só foram batizados porque foram autorizados pela igreja. E a igreja só autorizou batizá-los porque ouviu da boca deles, eu creio. Até a Ariel, que é surda, não consegue falar com a boca, mas ela falou com as mãos. E quando Nice, interpretando, perguntou para ela, você crê em Jesus? Ela fez assim, ó, que é o sinal de positivo, eu creio. Você recebe Jesus? Ela, eu recebo. E lá dentro do batistério, quando perguntei para ela, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ela balançou a cabeça e também fez com a mão. Então ela não teve boca para falar, mas ela externou. Então olha esse processo, que coisa linda e divina. A palavra vem de fora, entra pelo ouvido. No caso da Ariel, no caso dos surdos, que Janete está ali interpretando, e está aparecendo no cantinho da tela aqui, eles vai entrar pelos olhos. Então, a Janete está, entre aspas, falando com as mãos. Então, está vindo de fora. Um gesto está entrando pelo olho deles, vindo para o coração deles, para o interior. E precisa sair de alguma forma. A maioria sai pela boca, dizendo, eu creio. E aqueles que não têm condição de falar, de usar a voz, externam com algum gesto, mas de alguma forma eles sinalizam externamente para que a igreja saiba, essa pessoa creu, essa pessoa aceitou, essa pessoa recebeu, então ela agora faz parte do nosso grupo, porque a igreja é o grupo dos salvos. Nós somos discípulos depois de salvos. Nós somos ministros depois de salvos. Nós somos obreiros, nós somos diáconos, nós somos músicos, nós somos qualquer coisa
que façamos na igreja, fazemos depois de salvos. Portanto, a salvação é o que acontece primeiro. A salvação é o primeiro degrau na escada da fé. É o primeiro passo no caminho do discipulado, da vida cristã, de andarmos atrás de Jesus como seu rebanho. E pastor anda na frente. Pastor anda na frente. Pastor não anda atrás. Quem toca um rebanho de trás é o vaqueiro. Isso é vaqueiro, isso não é pastor. Pastor anda na frente e as ovelhas vêm atrás. Já parou para pensar nisso? Ô, gente, quando eu entendi isso, eu vou te falar. 50% eu falei que, acho que foi o Rodrigo, comentou aqui, pastor, é punk mesmo. O ministério pastoral, hardcore, punk. 50% do peso do ministério pastoral saiu das minhas costas quando eu entendi isso. E eu até pedi um irmão para pintar um quadro, o pastor na frente, assim com um cajado, e atrás dele o rebanho. Falei, pinta um quadro assim para mim, que eu quero colocar no gabinete. Todo dia, quando eu chegar, para trabalhar, para estudar, para aconselhar, para orar, eu preciso olhar para o quadro e me lembrar, o pastor é quem anda na frente. Então, Jesus anda à nossa frente. A gente vai atrás dele. A gente vai atrás dele. Ele é a referência. E a gente vai no caminho dele, no trilho dele, na trilha, nas pegadas dele. Mas a gente só consegue fazer isso depois que ele vem até nós nos salvar. Então é isso que a gente não entende, às vezes confunde e bota os pastores tudo em crise. Porque a gente diz assim, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas esse versículo está falando é de Jesus. Não é de nós não, irmão. Sim ou não? Espera aí, ué. Eu não preciso morrer pela igreja de novo, não. Ele já morreu, já foi suficiente. O sacrifício de Cristo é suficiente, irmão? Então eu não preciso morrer de novo. Ele já morreu. Isso aí já tira 25% do peso. Aí vem aquela coisa, né? Um dia desses aí eu vivi uma situação, compartilhei com o pessoal do colegiado, não posso dar mais detalhes. Mas, de vez em quando os pastores são cobrados da seguinte maneira: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí vamos supor que o pastor já fez a exegese de João 10, aí ele diz, não, mas esse bom pastor aí é Jesus, não sou eu não. Aí o pessoal completa, mas e a ovelha perdida? Você não vai atrás não? Então vamos ler a parábola. Lucas 15. Ao ser pressionado pelos religiosos, porque comia e bebia com pecadores, Jesus lhes propôs esta parábola. Um homem, não tem pastor ali na história? Abre aí e confere, Lucas 10, Lucas 15. Obrigado, Igor. Olha, qual de vocês é o? Qual de vocês é o? Não, pastor, mas essa aí é a nova Almeida atualizada, essa versão nova que você trouxe aí para nós, essa aí não vale não, tem para bota na Almeida antigona aí então, a NVI que o povo gosta, ó. Qual de vocês? Jesus estava falando com pastores? Não, então não tem pastor, bota na Almeidona aí, aquela antiga, isso, revista e corrigida, aleluia. Que homem dentre vós? Jesus está falando de um pastor ou está falando de um homem? Jesus não está falando do pastor, sabe por quê, irmão? Porque no mundo de Jesus, o pastor não é dono de ovelha. Pastor é o funcionário do dono.
E é o que ganha mal, ganha pior, e vive fedendo, cheio de machucado, porque a ovelha é um bicho que dá trabalho e machuca o cara. Então ele ganha pouco, ele tem pouquíssimo status. Ele faz a profissão que ninguém quer fazer. Pastorear ovelhas é o serviço que ninguém quer. Quando o cara não conseguia ser nada na vida, ele ia cuidar de ovelha. Por isso que quem cuidava de ovelhas nas famílias era o caçula. Você chega na família de Jessé, os meninos estão tudo dentro de casa. O caçula está onde? Cuidando da ovelha no pasto. Por quê? Porque aquele era o serviço que ninguém queria fazer. Sobra para o mais novo. Vai você. O mais velho vai crescendo, o mais novo vai, eu já cuidei das ovelhas quando eu era mais novo. Agora tem você, vai você. É tipo lavar a louça em casa. Deixa para o caçula. Então, confira comigo no replay. Jesus está dizendo, existe um homem que é dono de ovelhas. Um homem. Aí é uma pergunta, nem é uma afirmação, gente. É uma pergunta retórica. Como diz o sábio Gordon Fee, que aliás morreu esses dias, né? Foi Gordon Fee que morreu esses dias, né? Um mestre, hermeneuta, exegeta, um clássico escrito por ele, que eu recomendo, ensino e uso muito. Entendes o que lês? Como diz Dr. Gordon Fee, parábolas são como piadas. Parábolas são como piadas. Porém, as piadas nos fazem rir, as parábolas nos fazem refletir. Então, qual é a reflexão que Jesus está querendo trazer aqui? Ele está dizendo, qual é o fazendeiro que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, larga 99 sozinha no deserto e vai atrás de uma? A resposta é óbvia, ninguém faz isso. Qual dentre vós? A resposta mental dos ouvintes era, eu não, você é doido? Eu vou largar 99 para trás de uma? Eu não, claro que não. Vou contextualizar para você entender, você não mexe com ovelha. Vamos supor que você tem 100 reais em moedas de R$1. Você tem 100 moedas de R$1. Aí você está lá na 25 de março. Você juntou moedinha de R$1 o ano inteiro e você falou, agora eu vou lá na 25 de março e vou comprar lá um presentinho para mim. Aí você foi com uma sacola de moeda, 100 moedas de R$1, na 25 de março, na semana do Natal. Aí você tropeçou, abriu a mão, a sacola caiu na calçada, uma moeda rolou e caiu dentro do bueiro. A pergunta de Jesus é, qual dentre vós larga as 99 moedas na calçada e desce no bueiro atrás de uma que caiu? Qual dentre vós? A resposta é óbvia, ninguém faria isto. Aí ele se coloca como autor e personagem principal da parábola e diz, pois bem, como ninguém tem coragem de fazer, eu tive que vir e fazer. Porque a questão é, Jesus está comendo com gentios, Jesus está bebendo com publicanos, Jesus está se assentando na mesa dos pecadores. Então Jesus está dizendo, eu vim fazer o que vocês não quiseram fazer. Era para vocês levar a salvação para eles, porque o meu Pai sempre quis salvar a todos, mas vocês confundiram eleição com predileção. Nós fizemos de vocês o povo eleito, mas não o povo predileto. E ao invés de serem instrumentos de salvação, vocês foram instrumentos de acepção, porque vocês se acham melhores do que eles. Então, já que vocês não estão dispostos a alcançá-los, eu vim para alcançá-los, porque eu quero salvar a todos. Essa é a mensagem, irmão. Então, quando alguém vira para um pastor e diz assim, pastor, você tem que largar o templo, porque no templo estão as 99, e você tem que sair pela rua atrás de uma que você perdeu. Eu falo, você está doido. Você está fora do seu juízo, você não está bom da cabeça, não. Uai, por quê, pastor? Porque ninguém faz isso, gente.
Vou largar 99 e vou atrás de uma? Você é doido? Vou nada. Vou cuidar das 99. Deus me chamou para cuidar das 99. E a uma que se perdeu, pastor, você não se preocupa? Eu preocupo. Você não ora? Eu oro. E o que você faz? Eu continuo cuidando das 99. É uma questão de probabilidade. Vai que eu largo as 99 e vou atrás de uma, e a uma não quer. Aí eu perco as 100. Sim ou não? Então, meus queridos, não é o ministério pastoral o responsável pela salvação de ninguém. Responsável é o Senhor Jesus. Ele que veio, Ele que encarnou, Ele que morreu, Ele que ressuscitou. Ele veio para salvar. O nosso papel é sermos só instrumentos de salvação. Eu não me sinto melhor do que ninguém que está lá fora. Eu me coloco como instrumento de salvação para falar da palavra para eles. Mas a partir do momento que a palavra entrou no ouvido deles, acabou a minha parte no processo. Entendeu ou não? Por isso que eu li o versículo invertido. Porque a fé vem pelo ouvir. Portanto, a minha função é falar. Entrou no ouvido lá, já não é mais comigo. Por quê? Porque eu não tenho acesso ao coração da pessoa. Eu não sondo o coração de ninguém. Eu não consigo entrar na alma de ninguém e dar um choque para vivificar a pessoa. Eu não consigo. Só quem consegue isso é o Espírito Santo de Deus. Portanto, nós vamos fazer a nossa parte. Continuar falando, continuar pregando, continuar ensinando, continuar testemunhando, continuar orando para que todos se convertam. Mas nós não vamos colocar o peso da salvação de ninguém em cima de nenhuma pessoa. Essa responsabilidade, essa função é do Espírito Santo de Deus. Porque senão a gente fica se cobrando, irmãos. Cobrando coisas que nós não conseguimos resolver. Não é a nossa função. Não é. Não é. Tenha uma vida cristã leve. Responsável. Estou dizendo para a gente ser crente irresponsável. Viver de qualquer jeito e se der errado põe a culpa no diabo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a gente vai continuar orando, a gente vai continuar falando, pregando, dando exemplo, testemunhando, agindo como igreja, desejando que todos se salvem, mas nós temos que reconhecer a nossa pequenez e a nossa limitação, de que a nossa parte vai até um ponto, dali para lá é com a pessoa e Deus. Sim ou não? Então nós vamos abraçar a nossa parte no processo, e a nossa parte é continuar vivendo e falando, orando, desejando incessantemente que nenhum se perca, mas reconhecendo a nossa limitação, sem colocar um peso que Jesus nunca colocou sobre nós. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Portanto, esse peso, essa pressão, essa cobrança, que às vezes oprime a nossa espiritualidade, isso não é bíblico, isso não é evangélico, isso não é de Deus. Não é, irmãos. Não é nem do ministério pastoral. Nossa, parece uma mensagem anti-evangelística, né? Algumas pessoas nesse ponto podem estar bugado, travado, falando, uai pastor, então não entendo mais o que é para fazer. Não, é para fazer o que fomos chamados para fazer. Porque fazendo só o que fomos chamados para fazer, vamos ter uma espiritualidade leve, saudável, e aí nos tornaremos evangelisticamente mais produtivos, porque ninguém quer seguir o Deus de ninguém que é oprimido, pesado, pressionado, problemático, seguindo regra que tem que fazer, porque não sei o que. A gente acha que está trabalhando mais para Deus, mas no frigir dos ovos estamos sendo menos produtivos, porque na força do braço não produz mais. A gente só se cansa mais. Sabe o que é que produz mais? Espiritualidade saudável. Cada um de nós termos certeza e convicção da nossa salvação. Você ouviu
Você entendeu? Você creu? Botou isso para fora? Simbolizou publicamente, mergulhando ali dentro? Então o seu problema está resolvido. Agora vamos nos equipar, vamos aprender, vamos nos unir para que outros possam viver essa mesma experiência. Mas a gente não vai botar a faca na garganta de ninguém. Esse evangelismo, sabe, radical, que eu já experimentei. Gente, eu converti numa quarta-feira à noite. Quinta-feira de manhã eu fui para a escola. Cheguei no primeiro horário, raramente isso acontecia. O vigia que abria o portão da escola já assustou comigo. Ele falou: "Ê, rapaz, o que você está fazendo aqui uma hora dessa?" Que eu entrava só no segundo horário. Às vezes no terceiro, às vezes eu não ia. E aí eu entrei no primeiro horário, de uniforme. Cabelinho penteado, barbinha feita, caderno na mão, lápis, caneta e borracha. Dona Doralice, professora do primeiro horário, professora de OSPB. Organização Social e Política Brasileira. Antigo, Moral e Cívica. Nossa, nós estamos ficando velhos, hein? Para os meninos que não entenderam, é ensino religioso. Doralice entrou na sala, foi: "Bom dia, bom dia, bom dia." "Bom dia? Manu, o que você está fazendo aqui?" "Eu vim estudar, professora." "Veio estudar no primeiro horário? Eu nunca te vi aqui na quinta-feira, rapaz." Porque ela era coordenadora, então quando eu fazia umas bagunças, eu era mandado para conversar com ela. Mas na quinta-feira ela dava essa matéria. Eu nunca ia na quinta-feira, na primeira aula, e aí? Ela: "O que você está fazendo aqui?" Eu falei: "Eu vim aprender." E na primeira carteira ainda? Com lápis, com caderno, uniforme. "Que bicho que te mordeu?" Eu falei: "Agora eu sou batista." Baptista. Aí chegou o meu colega de sala, Dimitri, sentou do meu lado. Eu não tinha relação nenhuma com o Dimitri. Aliás, a gente zoava ele, fazia bullying com ele. E ele morria era de medo da gente. E eu fiquei lá. Terminou a aula, entrou outro professor, segundo horário. Chegou a minha galera. Sentaram lá no fundo, demoraram um tempo, mas com o tempo perceberam: "Ah, o Manu lá na frente." Começaram a jogar chiclete no meu cabelo, que eu tinha bastante cabelo. Bolinha de papel. Aí terminou a segunda aula, eles foram lá na frente: "Qual é, rapaz, o que você está fazendo aqui?" Me pegaram com a cadeira e tudo, me levaram lá para trás. Eu falei: "Não, galera, ó, valeu, tá beleza, tudo bem. Eu vou lá para frente." "Que para frente, rapaz? Vamos ficar aqui, que não sei o que parará." Eu falei: "Não, agora eu sou batista." Fazia nem ideia do que significava isso. Deu o horário do intervalo. Todo mundo saiu, né? A galera saiu. Eu falei: "Eu não vou sair com essa galera, porque, né, preciso evitar as tentações. Agora eu sou batista." E aí o Dimitri do meu lado. Abriu a lancheira dele. A lancheira do Power Rangers. Só para constar, estávamos no segundo ano do ensino médio. O Dimitri abriu a lancheira do Power Rangers. Pois é. Fazer bullying é muito errado, mas tem umas mães que não ajudam também. Aí eu olhei para o Dimitri, e o Dimitri com a cabeça baixa, ele nem olhava para mim, coitado. E aí eu olhei para ele e falei assim: "Dimitri, se você morrer hoje, você vai para onde?" Aí ele arregalou o olho, ele tinha um cabelinho cacheadinho assim, olhou para mim e falou: "Vou para o cemitério." Eu falei: "Não, rapaz. Você vai para o céu ou para o inferno?" Aí ele: "Não sei." Eu falei: "Então, você tem que aceitar Jesus, porque Deus é o Pai que você precisa.
Aí eu repeti toda a mensagem que eu tinha ouvido na quarta-feira à noite, repeti tudo para ele, falei, você aceita Jesus? Ele falou, aceito. Falei, então você vai na igreja comigo domingo? Ele, eu vou. Falei, então beleza, estamos juntos. Dimitri. Mas, eu não aconselho ninguém a evangelizar assim, não. É porque o Dimitri morria de medo de mim. Qualquer coisa que eu oferecesse, ele ia aceitar, irmãos. Mas não é que eu passei na casa dele, ele foi na igreja comigo e ele converteu mesmo. E batizou, foi mesmo, Dimitri. Primeira vida que eu ganhei para Jesus foi o Dimitri, na base do medo. Evangelismo explosivo. Ô gente, e eu lembro que eu chegava em casa, e minha mãe vai comentar esse negócio daqui a pouco. Se já não comentou. Eu chegava em casa e queria pegar as cerveja da minha mãe, do meu padrasto, e abrir tudo e jogar fora. E eu achava um maço de cigarro do meu padrasto, assim, eu picotava tudo e sumia com cigarro. E eu comecei nessa, vocês vão tudo para o inferno. Ô gente, vou falar um negócio para você. Pega-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Então, a Bíblia é o guia para a salvação. Primeiro nosso. Porque eu já vi também, você já viu evangelista que não é evangélico? Você já viu? Eu conheço um monte. Porque para a vida dos outros ele tem um monte de exortação. Porque para ser crente daquele jeito, todo errado, blá, 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 tudo bem que uns crentes todo errado não ajuda muito mesmo. E aí o cara olha, porque não sei o quê, porque a igreja está errada nisso, né, porque aí o cara é um grande evangelista, mas ele mesmo não é evangélico. Toma conta da vida de todo mundo, aponta os defeitos de todo mundo, mas ele não tem erro nenhum. Como diz um irmão, vai para o céu com tripa e tudo. Então nós não podemos ser esse evangelista que não é evangélico. Ficar apontando para a vida de todo mundo, ter solução para o problema de todo mundo, mas a nossa vida, isso não dá resultado. Por quê? Porque não é coerente. As pessoas vão olhar para a nossa vida primeiro, depois vão ouvir o que a gente fala. Então é meio que tipo assim, deixa eu ver se funciona para você. Se funcionar para você, aí eu posso fazer um teste para ver se funciona para mim também. Então o nosso testemunho, o nosso exemplo, a maneira como nós vivemos, por isso eu digo que entender a nossa limitação no processo da salvação, nos ajuda, porque a gente não se cobra, o que Deus não está nos cobrando. Então a gente tem uma espiritualidade mais leve, e aí a gente consegue dialogar com mais pessoas, alcançar mais corações e ser instrumento de salvação na vida de muitos. Então não seja um religioso, porque foi exatamente para os religiosos que Jesus contou aquela parábola. Não seja um mero cumpridor de regras. Eu não estou dizendo que a gente não tem que obedecer a Deus, é óbvio que temos. Mas ser um mero cumpridor de regras e exigir que os outros também cumpram as regras, esse não é o chamado do Evangelho. É um relacionamento, é sermos amigos de Deus, sem muita cobrança, sem muita pressão, porque o fardo de Jesus é leve, irmãos. Se ficar pesado, larga isso para lá. Se é pesado, pode ser o seu fardo, não é o de Jesus. O de Jesus é leve. É leve. Você vira à noite no Réveillon, você consola a família, você culto fúnebre, sepultamento, volta para um culto, prega, vai no aniversário, volta para casa e amanhã cedo está saindo para passar lá não sei aonde que o Gerson vai me dar a fita e nós vamos comprar uns equipamentos novos aqui para o inverão, aleluia! Aí a Laís deve estar nem falar. Está ouvindo lá e já, daqui a pouco chega a mensagem, ô pastor, que negócio é esse aí que vai comprar aí? Com que dinheiro?
Calma, calma. Um irmão, ó, para você ver. Um irmão, num dos cultos aí que eu nem lembro, falou: pastor, eu fiquei com muita pena, o senhor tentando pregar, tentando falar, e o som lá com muito problema. É muito problema que tem lá em cima, pastor, porque lá para baixo nós não percebemos nada. Eu falei: não, lá para cima o negócio está precário mesmo, irmão, é complicadíssimo. Quanto é que custa? Eu falei: para a base aí de uns 100 mil para fazer tudo. Ele: pastor, 100 mil eu não tenho não, mas eu posso ajudar? Eu falei: claro que pode. Ele meteu a mão, arrancou um cartão de crédito e falou: o que tiver de limite aí, o senhor pode ir lá e pode comprar. Aí amanhã eu estou indo lá com o Gerson e vou no cartão do irmão e tomara que tenha um bom limite. E nós vamos comprar uns monitor aqui, porque o Igor disse que é o mais precário, comprar as caixas, né, aposentar esses trambolhos aqui, né, Davi? Amém? Vamos fazer um culto de gratidão, Davi. Davi quer fazer um culto de gratidão, um culto fúnebre de sepultamento desses retornos todos aqui. E nós vamos colocar aqui umas caixinhas pequenininhas, digital, top, e depois vamos ir fazendo devagarzinho até que tudo esteja pronto. E vou, depois de comprar os negócios, mandar entregar na igreja, vou para Sumaré, fico até quinta lá no retiro dos pastores, depois eu volto e sexta-feira tem não sei o quê, e sábado e domingo estamos aqui, recebendo o pastor Eli Fernandes, pregando aqui domingo à noite, e depois, segunda e terça, vou levar minha sogra em Volta Redonda, vou rever uns amigos lá, e quarta eu estou aqui porque começa o Inverão, de quarta a domingo, e vai ser top demais. E aí na segunda-feira eu vou para Recife, diretoria da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, assembleia, assunto tenso para decidir, eu lá na mesa, oh, aleluia! E depois tem convenção, e tem uma semana, e tem reunião, e tem não sei o quê, e eu vou pregar em Recife, vou pregar em Natal, vou não sei para onde, e depois eu volto para cá, e fevereiro, nós vamos no, como é que é o fevereiro? Falhas na conexão, e março, abril, maio, vamos embora, irmãos, e vamos embora. Pastor, como é que você aguenta? Porque o fardo de Jesus é leve. Porque não é minha vontade, é a vontade dele. Não é o meu trabalho, é o trabalho dele. Não é a minha missão, é a missão dele. É ele que faz, gente. Não somos nós. A gente coopera, mas quem opera é ele. Nós somos as luvas que ele usa, mas as mãos que opera são as mãos dele. Por isso é bom servi-lo. Por isso é bom ouvi-lo, porque quando ouvimos, exercemos fé, cremos, externamos com a boca ou com gestos, e nós pertencemos à família dele, a família dos salvos, a reunião dos salvos, a igreja de Jesus, o povo que um dia ouviu, depositou fé e confessou com a boca: Jesus Cristo é o Senhor, aleluia! Que você seja salvo em todas as esferas da sua vida. Deus quer salvar a gente, irmãos, mas não é só para a gente ir para o céu depois que morrer. Ele quer também salvar durante a nossa caminhada, salvar de decisões ruins, salvar de colheitas ruins, salvar dos problemas e desgastes desnecessários, salvar a nossa caminhada para que ela fique mais leve e mais produtiva para a glória dele. Ele continua no trono. A manjedoura ficou vazia, a cruz ficou vazia, mas o trono continua ocupado. Ele está sentado à destra do Pai, de onde governa todo o universo. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você crê nisso? Caso tenha alguém aqui que nunca confessou com a boca que crê nisso, se fez isso hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar mesmo.
Se você está aí na internet me ouvindo e está depositando fé nessa palavra, porque entendeu pela primeira vez, ouviu, entendeu, depositou fé, e com a sua boca aí agora está dizendo, eu creio, eu quero, procure uma igreja para você congregar, porque não tem lugar melhor para a gente conviver do que a igreja de Jesus. Mesmo com todos os defeitos, todos os meus defeitos, ainda vale a pena você conviver comigo, porque é aqui que a gente aprende a sermos como Jesus, e Ele é o melhor ser humano que já existiu, que existe, que está vivo, e está entre nós. Ele que deu a sua vida para nos salvar, agora usa as nossas vidas para salvar para Ele mesmo.